fazer os celeiros da tua casa terem abundância, para que nós possamos, meu Deus, alcançar esses necessitados, Pai. Que esta obra, ela venha se expandir neste bairro, esta igreja, ela seja marcada. Eu quero profetizar isso no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa enviar recursos para este lugar, para que esta obra seja reconhecida, meu Deus, nos 4 cantos deste bairro, como uma igreja mantenedora dos necessitados. Pai, que as pessoas possam vir e encontrar suprimento, não só um alimento físico, mas que haja também um suprimento espiritual sobre esta casa, que nunca falte o pão vivo que desceu do céu neste lugar, que nunca falte a tua santa palavra, que nunca falte recursos para nós continuarmos fazendo estas obras, meu Pai, pois eu entrego nas tuas mãos, eu peço a tua bênção sobre cada ofertante, sobre cada dizimista, e aqueles que não tiveram nada hoje, que o Senhor possa abençoar da mesma proporção, para que na próxima oportunidade, possamos te honrar também com alegria, e o nome do Senhor seja glorificado. Assim eu te peço nesta oração, e já te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode estar ofertando com alegria. Eu já quero convidar aqui o pastor Alexandre Cavalcante. Pastor é o preleitor desta noite, é um grande amigo de longas datas, né? Fazia já um tempo que eu não via, né, profeta? Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Aqui é a casa do nosso papai. Peço para a igreja estender as mãos para cá. O pastor Alexandre, ele aceitou com muito carinho esse convite de estar conosco hoje, no encerramento desta, não digo campanha, né, mas foram quintas-feiras maravilhosas que Deus nos proporcionou. Quem conseguiu vir todas as quintas-feiras pôde presenciar de uma palavra abençoada, saudável, uma palavra rema, né, que mexeu com as nossas estruturas. Falamos de pensamentos, de visão, daquilo que carregamos no coração, daquilo que ouvimos, e hoje é o encerramento, e eu tenho certeza que Deus colocou uma palavra poderosa na vida do pastor para ministrar, ser esse canal do Senhor nas nossas vidas nesta noite, amém, irmãos? Então estende as mãos para cá, vamos orar. Senhor, eis aqui o teu servo, Pai, que com muito carinho ele aceitou este convite de sermos esse canal nas tuas mãos neste lugar, nesta noite. Nós como igreja pedimos a tua bênção sobre ele, sobre o lar dele, sobre a família, e que toda retaliação contra ele caia por terra, Pai. Que o Senhor possa ter liberdade para usá-lo e falar conforme a tua vontade, Senhor, sobre os nossos corações. Nós abençoamos a vida do pastor Alexandre, que ele seja agora, Senhor, um instrumento nas tuas mãos, uma tocha viva sobre o teu altar, e que o Senhor venha ungir os lábios dele, Pai, para que toda palavra que sair dele venha ao encontro dos nossos corações. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, amém? Fica à vontade. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria e uma grande satisfação poder estar entre vocês, meus irmãos que passo a conhecer, com muito gozo em minha alma, de poder estar aqui, debaixo desse convite tão honroso que o pastor Daniel estendeu a mim. Deus abençoe, abnegado, um amigo de longa data. Tenho grande respeito pela sua vida, sua família. Muito obrigado por ter lembrado do seu amigo. A gente está sempre se falando pelo WhatsApp, mas chegou o momento, face a face, né? Deus seja louvado por sua vida, meu amigo. Quero louvar a Deus pela vida do Bispo Cacá. Já tive a honra e a alegria de partilhar com ele aí alguns momentos de vivência. Deus abençoe a vida do abnegado, sua família. Muito obrigado pelo compartilhamento, né, do bispo com a minha vida.
gente percebe o quanto a brevidade da vida, ela nos deixa assim perplexo. A gente que faz tantos planos, tantas coisas, e é a do Senhor que prevalece. E sendo a do Senhor, como está escrito, né, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Andar com Deus é um mistério que a gente vai descobrindo dia após dia que vale a pena. Mesmo se arrastando em meio às trincheiras, o Senhor Deus sempre estará conosco, sempre. E uma das grandes promessas de Deus para nós como cristãos é que Ele foi enfático ao dizer que eis que estou convosco todos os dias. Mas pastor, e aquele dia de grande tribulação na minha vida? Estou convosco. E aquele dia, pastor, que o chão, eu perdi o chão debaixo dos pés. Eu estou convosco. Não é uma palavra humana, mas é a palavra do Filho de Deus que se fez humano para nos dar essa esperança, essa certeza de que não estamos sozinhos. Isso muito nos alegra. É bom, é bom. Os homens nos abandonam, mas o Filho do Homem jamais. E para enfatizar o que eu disse, ele afirma dizendo, até a consumação dos séculos. Que palavra gloriosa, carregada de esperança e de fé. Meus queridos, eu convido meus amados a abrir vossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 4. Glória a Deus. Verso de número 19. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo, ali na Mediterrâneo. E graças a Deus, eu sou muito contemporâneo. E me alegrei muito de poder entrar nesta casa e ver como meus irmãos adoram ao Senhor com muita liberdade. Isso é bom. Continue assim. É bênção. É bênção. Romanos capítulo 4, verso de número 19, está escrito assim. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Louvado seja Deus. Que palavra. Meus irmãos, esse texto nos mostra o quanto o apóstolo São Paulo, ele foi preciso ao permitir que o Espírito Santo desse a ele essa inspiração para usar como base de fé a vida do grande patriarca Abrão, que posteriormente se tornara Abraão, o pai da fé. Interessante que ele começa com a justificação, falando a respeito daqueles que são salvos, não por mérito, mas pura graça, sendo e tornando-se justos diante do Pai através do sacrifício salvífico da cruz do Calvário. Paulo, ele começa a mostrar o quanto era importante que o justo tivesse os alicerces da fé, não somente em palavras, mas também olhasse para trás e visse que homens
que andaram com Deus, foram fiéis, não se deixaram levar pelas circunstâncias e nem pelo estado de coisas para recuar. Paulo é feliz ao mostrar o pai Abraão como um grande exemplo para nós, que caminhamos não por vista, mas por fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Repito, não se vê, mas a convicção das coisas que se esperam. É importante enfatizar isso porque fé não pode ser discutível em um grupo de pensadores. Fé, não existe um termômetro para dizer que a fé de um é maior do que a outra. A fé é simplesmente uma palavra simples, mas poderosa no coração daquele que crê. Porque no coração daquele que crê, ele se torna dependente daquele que fez a promessa. E o pai Abraão é um exemplo cabal de como é possível viver e palmilhar essa terra com os olhos da fé. Não é fácil, mas também não é impossível. Foi fácil para alguns porque primeiro andaram trilhando o caminho da impossibilidade. Porque tudo que é possível, o homem faz. O que é possível está no âmbito do ser humano. O que é possível, o oftalmologista faz. O que é possível, o cardiologista faz. O que é possível, o engenheiro faz. E Deus, do seu alto e sublime trono, contemplando todas as benéficas humanas, Ele permite que o homem caminhe dentro das suas possibilidades, até determinado momento que ele se depara com o impossível. E aí o Senhor Deus entra. E é interessante que todos que estão aqui são ex alguma coisa. Ninguém tem do que se gloriar. Ninguém. Todos estão debaixo desse céu. E debaixo desse céu não há um justo sequer. Detalhe que todos aqui temos testemunhos da nossa vida pregressa, e quando não tínhamos a fé, muitos ainda até se envergonham da vida que tinham, porque na verdade era uma vergonha andar nas trevas, porque quem anda em trevas nem gosta de expor a vida privada, mas expõe apenas a vida pública, porque vida pública é fácil. Eu estou aqui diante de vocês, vocês não me conhecem. Eu estou aqui como um servo de Deus, mas a minha vida privada ninguém me conhece. Uma coisa eu sei, que o Deus que me trouxe aqui me conhece. E eu amo o povo de Deus. Eu amo as coisas que Deus ama. Ah, pastor, mas a possibilidade de ser hipócrita, claro, isso eu não discuto. Por isso que a Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si a Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a hipocrisia é muito pessoal de cada um. Eu, graças a Deus, lavado e remido assim como você, não tenho medo. Se porventura eu tombar aqui agora, eu sei para onde eu vou. Isso é fé, é certeza, convicção, que o meu nome está escrito no livro da vida.
E que se os meus olhos fecharem, portais eternos se abrem. E eu habitarei com o Senhor eternamente, assim como você. Então veja que a fé, ela faz você transpor a razão, a lógica. Hoje vivemos num tempo em que tudo está sendo relativizado. Deus existe, será? Deus faz, será? Deus é o Todo-Poderoso. Bom, comigo nada aconteceu. As pessoas começam a relativizar coisas espirituais, princípios, valores que são indiscutíveis. Nós viemos para um mundo já pronto, determinado, leis espirituais, princípios estabelecidos. A lei da semeadura, o que o homem planta, ele colhe. A ciência é a relatividade, olha, você é a causa e efeito, quando na verdade existem leis acima da ordem natural das coisas. Todos aqui fomos frustrados. Alguns estão sendo frustrados, outros se frustraram. Outros ainda vão ser frustrados quando depositarem a sua confiança no horizontal. Por exemplo, nós estudamos e temos a inteligência que Deus nos deu, isso é para ganhar dinheiro aqui embaixo. As faculdades, universidades estão preparando pessoas para ganhar dinheiro. Detalhe, sem Deus. A sabedoria faz com que nós venhamos ponderar a inteligência e entender que quando nós adentramos esse plano, nós não viemos por um acaso, que tudo está no controle de um ser muito poderoso, que o homem não está no controle de tudo. Todos aqueles que colocam o homem no centro, eles se decepcionam às vezes consigo mesmo, porque vê limites, vê barreiras, não consegue transpor, não consegue avançar, justamente por causa das limitações. Mas repito, a fé é a única ferramenta que você pode sair do plano horizontal e adentrar o vertical, e atrair a bênção do Criador, para que aquilo que você levaria anos para conquistar, Deus abrevie os tempos e o modo para que você reconheça que não foi você com a sua sabedoria, não foi eu e você com a inteligência, não foi nós com esquemas, foi a boa mão de Deus que nos favoreceu, para que o nome dele venha a ser glorificado através de nós. A humildade que está atrelada à fé faz reconhecer que eu e você não somos nada, que é Ele que faz, é Ele que acontece, é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida, é Ele que abate, é Ele que exalta, é Ele, tudo é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A relatividade dos dias atuais faz as pessoas entrarem em crises existenciais. Pessoas ficam amarguradas, doentes de alma. Você olha a casca, está bonita, cabelos penteados, vestes das mais relevantes, vestes caras, mas a alma doente, não consegue ter alegria, porque a fonte não é a verdadeira. Pessoas que poderiam estar gozando de alegria diante do Senhor, estão buscando no homem a felicidade. Conhece Beltrano, conhece Cicrano, tem influência com um deputado, tem influência com um vereador, conhece o empresário. Tudo isso é frustração,
porque Deus ainda está no controle da minha e da sua vida, e Ele diz: sou eu que abro a porta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a que Ele fecha também ninguém abre, diz o Senhor. A fé nos faz ver essas coisas. Agora vamos para o texto. A Bíblia diz que Abrão, ele não se deixou levar pela incredulidade. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Dura coisa é a pessoa ler o texto, a palavra do Senhor, e questionar o inquestionável. Se Deus disse que vai fazer, fique em paz, Ele vai. Ele faz. A Bíblia diz que no Gênesis capítulo de número 15, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: não temas. Queridos, os dias são maus, as pessoas estão deixando de olhar para a verdade, para viver de racionalidade. As pessoas estão deixando de se amar para amar a si mesmo, não querem se doar. As pessoas não querem mais servir, porque a gente percebe que o logo da igreja é chamados para servir. Não, querem ser servidos. Os dias estão tão ruins, que somente aqueles que têm comunhão, não somente com Deus, mas com a palavra do Deus que te chamou, é que faz você discernir um palmo diante do seu nariz. Porque eu e você que fomos chamados pela fé, não precisamos ver o que já foi prometido para nós. Quando Deus nos chamou, Ele se responsabilizou em cuidar do nosso futuro. Digo com propriedade e vou explicar para vocês lá na frente por que eu digo isso. Ele cuida do nosso futuro. A pior coisa que existe para um homem que se diz de Deus e uma mulher que se diz de Deus é duvidar. E essa dúvida, ela afronta o Criador, porque o Criador, Ele não é homem para mentir. Ele não é. Você vai perceber que o povo de Israel, caminhando pelo deserto, duvidaram de Deus. Isso fazia Deus ficar irado, porque se está tocando no caráter dele. Se Deus diz que é verdade, está no absoluto, acabou, Ele é a verdade. Mas não tem mais, Ele é o caminho e a verdade. Quando se duvida, quando se permite a incredulidade, quando se questiona, eu e você estamos tocando no caráter dele, e Deus não aceita ser afrontado por homem. É por isso que você vai perceber que nas Escrituras, o povo de Israel, muitos caíam pelo deserto. Uma geração inteira não adentrou a terra devido à incredulidade, à rebelião, à obstinação de coração. O que é obstinação? Teimosia. Teimoso. Se Deus diz que vai conduzir, fique em paz, descansa. Aprenda, isso é disciplina, aprenda, lute, batalhe com suas crises, peça graça ao Espírito Santo, para que você vença a ansiedade, vença a perturbação, a preocupação, pois o texto nos dá graça para pleitearmos contra. A Bíblia diz: lançai sobre ele. Lança. Ai, pastor, amanhã é um dia terrível, amanhã o patrão, ai, meu Deus, amanhã vai ser aquela reunião, eu posso ser mandado embora. Amanhã é sexta-feira, é o dia do facão. Querido,
Durma em paz. Quem foi que te colocou naquele lugar, irmão? Quem foi que abriu aquela porta para você, minha irmã? Mas pastor, eu já fui ameaçado. Fique em paz. A palavra do homem não é maior do que o Deus que criou ele. Deus está no controle absoluto da minha e da sua vida. Você não veio a este lugar para agradar ninguém. Você veio a este lugar para adorar, para servir ao Criador dos céus e da terra, o bendito de Israel. Precisamos transpor essas limitações. Precisamos. Hoje é dia de você chegar em seu lar, após as suas responsabilidades, e dormir em paz. Ter o sono do justo. O amanhã não lhe pertence. O mês que vem não lhe pertence. Para de viver o mês que vem como se fosse hoje. Deus te deu o hoje. É para você viver esse hoje com fé. É para você viver esse hoje com esperança. O diabo vai fazer barulho. O inimigo vai gritar. Mas você não olha para essas coisas. A porta é lá para cima. Lá para cima é louvor. Lá para cima é gratidão. Deus seja louvado nas mais altas alturas. Paz na terra entre os homens a quem o Senhor Deus quer bem. Ele quer o teu bem. Ele quer você em vitória. Ele quer que você olhe para Ele, somente para Ele, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Abante o faste comenebria faz. Não temas. Eu li um livro certa feita que dizia: o pior medo é ter medo do medo. E é uma verdade. Porque existe o medo natural. Eu não vou atravessar essa avenida aí de um lado para o outro sem olhar para os lados, de jeito nenhum. Eu tenho medo de morrer. Isso é um medo natural. Agora, ter medo do medo, a ponto de eu nem conseguir atravessar, sendo que tem cone dos dois lados e a rua está fechada, isso paralisa. Não deixa eu avançar. O medo, ele trava. Não gostamos de avançar, não gostamos de coisas novas, não gostamos de desafios, gostamos de ficar aonde estamos. Veja o desafio de Deus para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então o Senhor, aparecendo a Abraão, faz uma promessa. Isso numa noite fresca, porque Deus, Ele ama fazer promessas. Sempre vem no momento, na ocasião certa. Uma noite fresca, uma noite agradável. Deus vem a Abraão e faz a promessa. Abraão questiona: Senhor, a mim não me tens dado filho, de modo que não tenho nenhum nascido em minha casa, para que seja o meu herdeiro. Pense comigo. Abraão, um homem rico, o homem tinha cabeça de gado, o homem tinha ovelha, o homem tinha servos e servas. O homem estava muito bem estruturado socialmente. O homem, ele tinha ouro, prata. O homem estava bem, humanamente falando. Mas como debaixo desse céu nada é completo, Abraão, ele adentra a sua tenda, e ali ele começa a conjecturar, porque somos seres pensantes. Nós pensamos, não verbalizamos,
desgraças, nem murmurações, nem lamentos. Nós conjecturamos. Senhor, como é que pode? Eu tenho tanta coisa, o Senhor me deu tanta benevolência, mas eu vou deixar isso tudo para quem? Porque eu sei que um dia eu vou partir. E aí ele fica conjecturando. Aí o Senhor, como Ele está à frente de tudo e de todos, Ele aparece a Abraão para reforçar a promessa e diz: Abraão, no versículo de número 5 do capítulo 15 de Gênesis, ele diz: sai para fora. Esse sair para fora, Deus está chamando Abraão para uma nova experiência. Porque dentro da tenda, ele conjectura. Dentro da tenda, ele questiona. Tenda fala de zona de conforto. Tenda fala de preocupação desnecessária. Tenda fala de ansiedade descontrolada. Questionamentos, filosofias, dúvidas. Então, para que Abraão não tivesse um infarto dentro da tenda, de tantos questionamentos, Deus vem e aparece para Abraão e diz: Abraão, sai para fora. Sai de dentro da sua zona de conforto. Porque é assim que a gente gosta, irmãos. Quando está tudo sob controle na nossa vida, entre aspas, não me toques, não me reles. Eu estou bem, estou comendo, estou bebendo, estou vestindo, estou passeando, estou viajando, estou comprando. Acabou aqui. Mas Deus não nos chamou para isso. Isso o ímpio faz e muito bem. Deus nos chamou para viver a caminhada da fé. Andar com Deus é uma aventura. Andar com Deus é andar de novidade em novidade de vida, de glória em glória. Deus nos chamou, cada um tem uma vocação. E essa vocação, ela vai se desdobrando em várias faces. Onde Deus vai dando o crescimento. Paulo prega, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E o camarada que começou gaguejando, agora se torna um grande arauto. A irmãzinha, o irmão que tinha uma voz de taquara rachada, agora se transforma num grande cantor para a glória de Deus. Essa é a caminhada da fé. Porque se Deus nos der só dinheiro e lugares para ir, vai se tornar monótono, porque nada pode nos preencher a não ser Deus. O buraco que eu e você temos, que graças a Deus hoje é preenchido, é do tamanho de Deus. Você pode ir para uma viagem, se Deus não for com você, se torna cansativo e enfadonha. E ainda o diabo vai tentar para que seja a pior viagem que eu e você venhamos fazer. Mas se nós fizermos no tempo de Deus, na hora de Deus, após servir a Deus com amor, como uma forma de gratidão a Ele, pode ter certeza, vai viajar em paz. Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer com que tudo coopere para o teu e o meu bem. Crê nisso, diga amém. Então, saia para fora, é o desafio. Quer viver coisas novas? Saia para fora. E Abraão sai. E a palavra de Deus é: Abraão, olhe para o céu. Abraão, pois não, Senhor, vou repetir. Olhe para o céu e contemple as estrelas. E vou mais longe, Abraão, conte-as, se puder. Eu imagino Abraão contando, 1, 2, 3, 4, 5, 43, 44, e perdi a conta. Tenta de novo.
83, 85, 87, 91, 92, perdi a conta de novo, Senhor. Pois bem, Abraão, assim será a tua descendência. Estou aqui para enfatizar a promessa que eu te fiz. Eu sou o teu escudo, sou eu que vou te prosperar, sou eu que vou te levantar, sou eu que vou te habilitar a conquistar aquilo que era inquestionável e que você não poderia conquistar com a força do seu braço. Operando eu, quem impedirá, Abraão? É a fé, irmãos, é a fé. A fé faz isso. A fé faz você fazer coisas que, para o racional, o que é lógico, o que é 2 mais 2 igual a 4, é coisa de doido. Cai dinheiro na sua conta e você questionar o gerente nem saber de onde veio, isso é coisa de doido. Isso já aconteceu comigo. Deus me tirar de onde Ele me tirou, do mundo das drogas, e me fazer hoje um empresário, me levar para outras cidades, outros estados e até fora do país, isso é coisa de doido para o racional. Pegar um camarada que não gostava de ler e fazer entrar numa faculdade e se formar, isso é Deus, irmão. Isso é Deus. Um homem que foi internado 3 vezes em casa de recuperação, e desde 97 até hoje, nunca mais. Isso é Deus, irmão. Você vê Deus suprindo a sua necessidade no deserto. Um homem totalmente às margens de uma sociedade, Deus lavá-lo, porque a Bíblia diz que ao homem é impossível, porque o que Deus escolheu, somente Ele é capaz de levantá-lo pelo poder do seu braço forte. Somente Deus é capaz de fazer isso. Tirar o homem do monturo e colocar sobre os pés, e se assentar entre príncipes. Então perceba que a fé, ela faz você caminhar dia após dia, crente que se você olhar para o céu e contar as estrelas, se puderes, assim será a bênção de Deus na sua vida, porque Deus tem prazer em abençoar. Em Eclesiastes diz que ao pecador, Deus dá muito trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de tirar dele e dar a quem agrada a Deus. É o nosso Robin Hood. Só Deus para fazer isso. Abrir portas, fazer coisas extraordinárias. Eu nunca imaginei pegar um microfone na minha vida. Eu nunca imaginei estar entre os meus irmãos. Eu não gostar nem de crente. E olha eu aqui, para a glória de Deus. Olha você aqui, para a glória de Deus. Então, Abraão, ele despontou o caminho da fé, porque ele não via, mas creu. Não se deixou levar pela incredulidade, mas foi rejuvenescido. Foi edificado, dando glórias a Deus. Veja comigo, o texto diz, no capítulo 17, no versículo 1 diz, quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor, ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha o desafio de Deus para nós. Como ser perfeito? Eu não sou, Deus sabe disso. Mas você e eu precisamos de um referencial. Mesmo com as nossas limitações, nossas falhas,
nós temos uma referência. Olhai para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus o Senhor. É o exemplo de santidade, é o exemplo de integridade, é o exemplo de retidão, é o exemplo de bondade, generosidade, benevolência, magnificência, é o exemplo nosso. Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo a imperfeição, mas quando eu olho para Ele, eu vejo a perfeição e é Ele que eu vou seguir. Mesmo me arrastando, mesmo sentindo dor, mesmo a maldade me perseguindo, ainda que se levante um exército contra mim, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Anda na minha presença e ser perfeito. Graças a Deus, quando hoje, com a consciência que nós temos, nós olhamos para dentro de nós, a gente ainda vê o mal dentro de nós. Essa natureza caída, que tudo que fazemos é uma batalha interna. Foi quando você veio para cá, você sentiu o quanto o inimigo lutou para que você ficasse fazendo qualquer outra coisa, menos estar aqui. Quantos poderiam estar aqui e não estão? Cada um com as suas responsabilidades, mas nós aqui estamos. Porque não existe lugar melhor para se estar do que não na casa de Deus, em comunhão com os meus irmãos. Eu disse comunhão, não comunhão. É comunhão com os santos. É interessante que mesmo com essa natureza caída, que eu já me considero um vencedor, mais do que vencedor em Cristo, é eu poder vencer a minha natureza caída, estar aqui em adoração, ouvindo a palavra do Senhor e saber que após o término do culto, a bênção de Deus, ela vai continuar comigo. Porque está escrito, a bênção do Senhor te seguirá e te alcançará. Eu não vou precisar bater de campanha em campanha, de casa em casa, buscando profeta, profetiza, não. Eu ouvi a palavra. Eu entendi a palavra. Deus quer mudar os meus marcos. Estou cansado de andar na mesmice. Eu quero me envolver em Deus. Eu quero trabalhar com o Pai, porque eu não faço a obra de Deus, eu coopero com Deus. Eu abro a boca, mas quem salva, quem liberta, quem transforma, quem abençoa, quem levanta, quem abre o entendimento, quem convence do pecado, do juízo e da justiça, quem muda a história é Deus. Eu só preciso abrir a minha boca, porque Deus não tem boca aqui na terra, Ele precisa da tua, para que você leve aos pecadores, e os crentes que estão aí por aí, que Jesus Cristo os chama para a comunhão. Isso é sair da tenda, irmão. Chamados para servir. Isso é renúncia. Jesus disse, vinde após mim, ou melhor, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tem gente que segue Jesus de longe, na tenda. Estou vendo Jesus lá no deserto, com um monte de crente, sol escaldante, praia sem sombra, calor sem ventilador. Estou vendo Jesus. Se envolve, irmão. É a sua visão, porque quem anda com Jesus tem sombra, mesmo no deserto. Ele sente satisfação. Eu vou falar uma verdade aqui para você, e eu a considero que é para mim também, porque eu creio nela. Você acredita, irmãos, que por mais que eu faça nesse mundo, por mais que eu venha a ter nesse mundo,
eu não consigo ter uma alegria completa? Não consigo. E se você parar para analisar e usar a sua razão, agora você use ela, você vai perceber que fica faltando coisas. Você pode estar na melhor casa, pode ter um belo carro, pode estar com a sua conta no banco avultada, mas está faltando algo. E eu vou te dizer uma coisa: a minha alegria, o meu gozo na alma, eu só consigo a plenitude dela quando eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer. Quando eu faço o que Deus me chamou para fazer, ou seja, é o propósito dele para a minha vida, a minha alegria. Aprenda isso. Alegria, o cálice enche. Gozo, o cálice transborda. Quando você faz o que Deus te chamou para fazer, segundo o seu propósito, a sua alegria é completa. Você pode estar paupérrimo de maré de si. Mas se o irmão questionar a sua fé, você fala: querido, é como um pastor amigo, que foi na casa de uma irmã, a casinha dela bem simples, o chão era de terra batida. Quando ele foi orar para ela, e olhou com aqueles olhos de misericórdia para que Deus prosperasse ela já detectou na hora, porque ir na casa dela é orar para Deus mudar. Ela falou: pastor, fique em paz. Olha o que é fé. Ela: por quê, minha irmã? Fique em paz. Não precisa se preocupar com o que o senhor está vendo. Aonde eu vou morar, as ruas são de ouro e de cristal. A fé. E eu tenho certeza que essa irmã hoje não está da condição que estava, porque Deus tem prazer em abençoar. Então perceba, anda na minha presença e ser perfeito. Pratique as disciplinas espirituais. Ai, pastor, se for para me orar 2 horas é pouco. Irmão, ninguém está falando de quantidade. Nós estamos falando de qualidade. Que ore 5 minutos, mas que esses 5 minutos atrai a atenção dele. Às vezes você vai olhar para algum irmão, alguma irmã, que ela não está orando como você. Ela está quietinha ali. Mas ela já atraiu a atenção dele, sabe por quê? Porque no espírito ela está largada no chão, querendo a vitória, a misericórdia do Pai. Então, cuidado com as aparências, não julgue, deixa que Deus trabalhe, Ele sabe trabalhar, a casa é dEle, o Senhor da casa está aqui essa noite, Ele sabe quem é você, Ele sabe onde você mora, Ele sabe até o número do teu sapato, aleluia, para que você saiba que o teu Pai, Ele é detalhista, peculiar, para com a tua vida, Ele conhece mais você do que você mesmo se conhece. Por isso que Ele é Deus, caso contrário não seria quem Ele é. Você pode glorificar a Jesus por isso? Pois bem, no versículo, no capítulo, para nós finalizarmos, 18, diz a palavra: depois apareceu o Senhor a Abraão, nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Escute isso, Abraão também passou os seus desertos, mas mesmo no deserto, Deus não o abandonou. Deus foi ter com o seu servo e enfatizou, Ele replicou a vitória e a promessa que Ele tinha feito, a qual Abraão cria. Eu sei que deserto é terrível, mas deserto, ele dá crescimento para nós. O deserto é um lugar onde a gente aprende a caminhar com Deus, a depender de Deus, a falar com Deus de uma forma que, como se tivesse tudo bem, não falaríamos. É difícil, dói, mas cura. Quem aqui não tem experiências no deserto com Deus?
Eu me recordo de um período da minha vida com a minha esposa, que nós ficamos dentro de um lugar, um barraquinho, ficamos 30 dias sem luz, irmãos. Quando dava 18 horas, minha alma entrava em pânico, sem luz. Só velhinha, de vez em quando, e os irmãos traziam as frutinhas para nós. Mas eu vou te falar uma verdade. Foram 30 dias que eu não tinha R$1 para comprar leite para o meu filho. Mas 30 dias de poder e presença de Deus na minha vida. Deus me quebrou meu orgulho. Mostrou para mim quem é que manda. Eu aprendi a andar com Deus com os pés para trás. Ele me moeu 30 dias, fora as outras situações. Dava 18 horas, dava 10 horas da noite, aquela penumbra, aquela escuridão. Dentro de casa, eu, minha esposa e meu filhinho. Eu tenho 3 filhos, hoje. Para a glória de Deus. 28, o mais velho, está em Portugal. A menina, com 26, já me deu um netinho, tem um aninho, Rafael. E tem o meu caçula que trabalha comigo, de 22. Graças a Deus. Minha esposa é professora. E estamos caminhando aqui há 28 anos para a glória de Deus. Então perceba como Deus trabalhou, nos tirou para fora da mesmice. Você jovem que tem sonhos, não os abandone. Continua firme. Pastor, mas não tem condição. Você não, teu pai não, mas o Pai Celestial tem. Acredite, não desanime. Coloque os seus planos diante do Pai Celestial e Ele os estabelecerá. Acredite. Eu sei que é difícil. O nosso contexto é muitas pessoas incrédulas. O nosso contexto é muitas pessoas que nos taxam. Mas acredite, Deus não acendeu a chama cristã em você à toa. Ele acredita em você, Ele aposta em você. E é por isso que Ele está falando com você aqui essa noite. Eu não te desampararei, eu não te deixarei. Creia. Fecha a Bíblia. Hoje, nós temos à disposição, são os livros mais vendidos em nosso país, infelizmente. São livros de autoajuda. Hoje nós temos nas redes sociais pessoas que nos ensinam a ser milionários. Livros de como você ser milionário. Tudo para aguçar sua ambição e a minha. E eu quero te dizer uma coisa. Cuidado. Não entre de cabeça nessas coisas. Aprenda a confiar em Deus somente. A Bíblia diz que o dom da prosperidade pertence ao Senhor. Se Deus quiser mudar a minha e a sua vida, para Ele é muito fácil. Ele é o dono do ouro e da prata. Eu conheci alguns jovens que entraram por esse caminho. Aqueles que venderam os materiais, eles realmente estão milionários. Um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de cá, o negócio está absurdo. Mas os coitados que vão alimentando eles, chega uma hora que seca a fonte. E o desânimo, a frustração, a decepção é grande. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Amém? Coloque sobre os pés. Aleluia.